O Sínodo da Amazônia é herege? Bem, o que a gente vai falar no Sínodo da Amazônia? De Deus Tupã, Mãe Gaia, casais de padres, né, que podem inclusive ser homossexuais, né, porque se o casamento for permitido, a igreja não vai poder proibir o casal homossexual, né. Então, tudo isso a gente vai abordar nesse texto que a gente vai ler. Bem, antes de ler as opiniões dos padres contrários ao sínodo pan-amazônico, leia o documento do sínodo no próprio site do Vaticano. Aqui no documento, nesse link que está aí no site www.censuranunca mais.com, né, você vai achar o link do documento do sínodo. Agora que você leu, entenda por que muitos padres estão a afirmar que o documento preparatório da Amazônia, do Sínodo da Amazônia, é uma ode ao comunismo global, também promovido pela ONU para a destruição do Brasil como nação e a desconstrução do cristianismo em sua base religiosa tradicional. Segundo tal documento, a verdadeira salvação, descobre a jornalista holandesa Jeanne Smith, no tal documento do Vaticano, consistiria na conscientização da realidade segundo as percepções pagãs pré-cristãs, fortemente impregnadas de práticas espíritas e, portanto, diabólicas, típicas de pajés, mestres, wayanga e xamãs, né, que pretendem comandar a natureza invocando forças sobrenaturais. A intenção dos que estão no comando da Igreja Católica é que práticas pagãs sejam incorporadas aos ritos sacramentais, nos quais Jesus deixará de ser o centro da fé cristã. Assista o vídeo a seguir da primeira reunião preparatória do Sínodo da Amazônia, ocorrida no início deste semestre, entre o arcebispo Vigário Castres e um pai de santo. Aqui você vai ver só um pedacinho do vídeo que o pai de santo vai falar um pouco sobre a questão, né? Vou só clicar aqui para vocês verem, né? Vocês vão ver que Deus agora não é o Deus, né? O Jesus, é uma transcendência. E o arcebispo, afinal, né? Olha aqui. Do grupo 7, espiritualidade, motivo de virtudes. Eu quereria aqui fazer uma observação inicial para esse momento histórico. Pode não parecer, mas um pai de santo e um arcebispo, vigário castrense, discutindo um assunto sinodal. Pois bem, você vai assistindo o vídeo, você vai perceber que Deus agora não é Deus, é uma transcendência. E o arcebispo, ao final, recebe o barajá, com as cores do Vodum da Justiça, né? Que é Xangô, Inavodum, Zaze, se tornando um representante da Umbanda. O Sínodo Pan-Amazônico, em verdade, é a grande insistência do Papa Francisco em transformar as raízes espirituais das tradições religiosas e culturais em raízes pagãs. Escrita pelo Papa Francisco, a encíclica Laudado nos convida a uma conversão ecológica pagã que implica em um novo estilo de vida, cujo foco é outro. As palavras doces do Papa Francisco a afirmar que a gratuidade se impõe em nossas atitudes quando entendemos a vida como dom de Deus, nada mais são do que uma chamada ao socialismo. Muitos padres estão a discordar do sínodo, afirmando que abraçar a vida e a solidariedade comunitária pressupõe uma transformação do coração e uma conversão sincera, e não esse ato blasfemo e pagão que estão propondo. Bispos sem o mínimo de temor a Deus estão utilizando as bases da Igreja Católica para destruírem nossa tradição e fé. O objetivo maior do documento, segundo a análise de Jeanne Smith, fazer do curandeirismo, do ensino pajé, a sabedoria inspiradora da nova igreja, identificada gnosticamente com a natureza. A sabedoria eterna e encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo, assim fica proscrita. O Sínodo Especial, segundo aponta o documento preparatório do Sínodo dos Bispos, né, visa a conversão pastoral ecológica para essa nova pan-religiosidade.
Segundo ele, não se trata mais de levar o evangelho aos pobres povos indígenas, como fizeram heróicos e missionários, né? Heróicos e mártires missionários durante séculos. Pelo contrário, a melhor maneira de contribuir à salvação é a redenção dos povos autóctones da bacia panamazônica, é a igreja conscientizá-los do ambientalismo esotérico, da luta pela biodiversidade e do valor sagrado de suas primitivas cosmovisões e espiritualidades supersticiosas. Jane Smith discerne, navegando sem cessar, nessas páginas do Vaticano, o mito iluminista e anticristão do bom selvagem Jean-Jacques Rousseau. O documento preparatório, analisado por Jane Smith, propõe como clorário jogar a nós, homens viciados pela civilização cristã ordeira, sacral e anti-igualitária, no mesmo abismo tribal atribuído aos índios, mas arquitetado em ambientes teológicos europeus. Jane Smith diz que foi preciso descodificar o substrato teológico do documento, pois ele está habilmente redigido para a compreensão dos iniciados e para o despiste dos ingênuos. Mas o resultado é incontestável. Trata-se de instalar em nome do catolicismo e de uma teologia índia os rudimentos pagãos dos povos nativos da floresta amazônica, apagando a milenar mensagem cristã tal como nós a conhecemos. Esse olhar específico sobre Deus e a natureza conduz a uma forma de imanentismo, explica Jeane. A divindade não está fora de nós, no céu, no Criador soberano de todas as coisas, mas palpita na matéria, na floresta, no cosmos, como dizem, de maneira mais ou menos explícita, o documento preparatório e a encíclica verde de Francisco, Laudato Si, salpicada de ensinamentos de místicos pagãos. Jane exemplifica com um trecho do documento que ela achou revelador. Para os povos indígenas da Amazônia, o bom viver, o bem viver existe quando estão em comunhão com outras pessoas, com o mundo, com seres do seu entorno e com o Criador. Suas diversas espiritualidades e crenças os levam a viver numa comunhão com a terra, a água, árvores, animais e por aí vai. Em síntese, o sínodo tem como objetivo fazer do curandeirismo, do ensino do pajé, a sabedoria inspiradora da nova igreja, identificada gnosticamente com a natureza. A sabedoria eterna e encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo, assim fica num segundo plano. Esse sínodo visaria a conversão pastoral e ecológica para uma nova interpretação da religião católica, que acaba dando no contrário do Antigo e do Novo Testamento. Prosseguindo na análise das observações da jornalista, verificamos que Jeane sublinha a total ausência da noção de salvação, básica no cristianismo, até em suas versões mais deturpadas. Não há pecado, exceto as desigualdades entre os homens, o capitalismo, a propriedade privada, o agronegócio, a alteridade dos seres, a família monogâmica, o sacerdócio hierárquico, a lei moral objetiva, etc. Na utopia da igreja panamazônica, esses pecados seriam banidos. O raciocínio é simplista. Se na vida ecológica tribal não há pecado, não há necessidade de redenção nem de salvação. Se não precisa de salvação, para que serve o sacrifício do Calvário divino do Redentor? A mencionada interculturalidade só excluiu uma cultura, a brasileira e cristã, e só admite, explica a autora, a admiração sem limites da visão da natureza segundo os índios da Amazônia. Então, assim, se a meta desse sínodo for atingida, o Brasil e as nações limítrofes desaparecerão do concerto das nações civilizadas. E o que será então de cada um de nós, civilizados e cristãos? Fica aí a pergunta. Depois o texto vem falando sobre as questões dos padres, porque eles querem fazer o casamento entre padres, começar na Amazônia para depois passar para o restante da igreja. Mas no fundo o que eles querem mesmo permitir o casamento entre padres, não vão poder proibir o casamento entre 2 homens e 2 mulheres, porque se houver a permissão do casamento, eles não vão poder impedir o casamento entre homossexuais,
E por aí vai, né? E vão ver outras, a questão do hino, né, que foi colocado, Francisco foi colocado como Salvador, o Deus Tupã é o verdadeiro Deus e Jesus só é uma semente de luta. E aí vai, ordenação de mulheres e muita coisa mesmo. Se você puder, você entra no site censuranuncamais.com.br ou censuranuncamais.com e leia sobre o sínodo, tá bom? Valeu, gente. É só um videozinho para facilitar aí.